Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Mídia e Saúde. Hoje eu estou aqui com a médica pediatra Gina Schiavon e nós vamos conversar sobre o impacto da pandemia na vida das crianças. Doutora Gina, mais uma vez seja bem-vinda ao canal Mídia e Saúde, sempre um prazer falar com você. Não é novidade para ninguém que essa pandemia teve uma influência muito negativa na vida das pessoas de uma forma geral. As crianças, a gente ouve falar, quase não se ouve falar, mas ela também sofreu, ela está sofrendo com todo esse problema, doutora? Eu falo que não tem ninguém que não está sendo afetado. As crianças sim, mesmo as menorzinhas que você fala, nem entende o que está acontecendo, estão sim sendo afetadas, né? Às vezes não tem uma percepção real do que está acontecendo, porém elas absorvem, né, a preocupação dos pais, aquela sensação aí de insegurança. E dizem que vai ser a terceira onda da pandemia, vai ser os problemas emocionais aí gerados por conta desse período agora que a gente está passando. No teu consultório, no dia a dia, você consegue identificar quais são os maiores problemas que atingem as crianças por conta de toda essa problemática aí que afeta o mundo inteiro, na verdade, né? Como eu trabalho especificamente com pele, então, e muito com as alergias, eu tenho notado assim, um aumento grande da procura das crianças que já estavam estáveis dos seus quadros alérgicos e que apresentaram assim, pioras inexplicadas, né? Mostrando muito a influência aí do emocional. Então, aquela alergiazinha que ela tinha, aquela coceirinha que passava a pomadinha, resolvia e que agora não está resolvendo, que a gente está tendo que entrar aí com medicações aí um pouco mais pesadas, mais fortes, né? A outra coisa também é aquelas alterações desencadeadas pela ansiedade. Então, aumentou muito o número de criança que roendo unha, que chega aqui praticamente sem unha, com ferida nos dedos, a picadas de inseto mesmo também, porque a criança é picada, mas aí ela fica lá cutucando. E agrava o problema. E agrava, não deixa cicatrizar, então com isso fica uma cicatriz feia, né? E fora que isso pode levar a infecção e espalhar para o corpo todo. Também assim, a criança arrancando os cabelos, coisas involuntárias, ela não nota, mas ela tá lá assistindo televisão, enrolando o cabelo. E aí, com isso, vai enfraquecendo o fio e perdendo os fios. Então, tem diversas formas de apresentação, né? Que às vezes a mãe, quando procura, ela não tem essa real noção, ela só fala, eu vim porque tá caindo o cabelo. E aí você começa a conversar, começa a entender o dia a dia, e aí você vê o efeito claro ali, que é uma consequência aí da pandemia. Os pais enxergam um problema que está visível ali, um problema no corpo, visível, né? Mas não vê o pano de fundo de tudo isso aí. Doutora, mas num primeiro momento parece que está havendo uma proximidade maior dos pais com os filhos, né? Então assim, não sei, a impressão que dá, parece meio contraditório, quer dizer, a criança capta, como que é? Ela capta esse problema que o mundo vive, que os pais estão vivendo, é isso? Vamos lá, eu acho que são duas coisas aí que são interessantes, separadas. Uma a criança ela é um para-raio, né? Ela pode não ter a consciência, não entender que 2 mais 2 é igual a 4, mas ela percebe o clima. Se o pai está com problema financeiro, perdeu o emprego, ela sente que alguma coisa está errada. Uma energia meio pesada. Uma energia está meio pesada na casa e ela fica insegura. Então isso é uma coisa. A outra coisa que eu falei, são duas coisas aí bem interessantes, é que eu tenho notado que a pandemia obrigou a gente a diminuir o ritmo, a ficar em casa e a olhar para os nossos filhos. Isso é positivo. Isso é positivo, né? Eu acho que esse é um dos grandes reflexos positivos dessa pandemia, porque às vezes são coisas que a criança já tinha há muito tempo, mas a mãe mesmo fala, então, aqui agora eu tô ficando em casa, eu tô fazendo a lição com ele, e aí eu percebi isso. Então, que era uma coisa que já tava lá. Entendi. Mas ela no dia a dia, na correria, não é uma coisa que tá incomodando, não tá visível, pulsando, piscando, né? Então, agora a proximidade dos pais tem esse lado aí que eu acho que é positivo, sim. Doutora, agora como você trata essa questão como pediatra? Porque você
percebe um problema orgânico do corpo da criança, mas tem um fundo emocional. Você atua nas duas vertentes aí, na questão física e na questão emocional, considerando que evidentemente é uma criança, né? Ah, não, aí a gente precisa da ajuda dos colegas. Precisa, né? Precisa. Para a família, no caso. Para a família, principalmente para a família, mas eu acho que o grande ponto, assim, só de identificar e você olhar, trazer para os pais, olha, será que não é isso que está acontecendo? Você já dá a dica para ele também observar e fazer o seu julgamento. E ele fala, olha, eu acho que é. Né? Então, só você dar o start, às vezes, já Entendi. resolve. Entendi. Mas muitas vezes a gente precisa do psicólogo, Claro. né, junto. Entendi. Quando os pais chegam aqui, ou a mãe, você já consegue, numa conversa, constatar que o problema da criança, inclusive isso que você citou, né? A questão dos cabelos, de roer unha, você já consegue ter uma percepção que trata-se de algo do campo emocional e dos problemas gerados por essa questão atual? Algumas vezes sim, algumas vezes é muito claro, mas muitas vezes não. Por isso a importância do segmento. Né? Se você passar um tratamento, a mãe voltar a falar, não resolveu, ou resolveu, mas voltou, porque às vezes você precisa criar um vínculo com essa família até para conseguir entender a dinâmica e poder ajudar, né? Fazer um diagnóstico mais adequado aí. Então, infelizmente, nem sempre a gente numa consulta vai conseguir resolver. E os casos que você acompanha aqui, você já consegue ver, por exemplo, algumas situações que você já sugeriu alguma atitude da família e que você já percebeu a evolução, a melhoria do problema da criança? Ah, não, isso é legal, isso acontece e é muito gratificante. Às vezes a família volta só para falar, doutora, olha que era verdade? Era isso que ela estava fazendo? Ou, né, não, olha, então, a gente foi no psicólogo, foi no neuro, né, não sei, tá tratando, tô vendo que tá melhorando. Então, isso é bem bacana, assim, esse feedback aí positivo. O problema que a gente vive é muito claro, né, evidente, já é até redundante falar que está afetando todas as pessoas. Mas quais são assim, de uma forma geral, as recomendações, considerando que realmente a família muitas vezes é atingida por desemprego, problema financeiro e como disfarçar, né? Por mais que os pais às vezes tentem, mas tem ocasiões que eles não conseguem disfarçar, né? E quais seriam, doutora, as recomendações que você passaria para essas pessoas que estão inseridas nesse contexto de dificuldade? É muito difícil, né? É difícil a gente conseguir aí resolver, não vai, mas o que eu falo é tentar valorizar o momento que tá junto, né? Então, não são coisas caras e nem coisas que demandam dinheiro, mas é coisa que demanda o tempo. Então, sentar e ler um livro com o filho, contar uma história, sentar e brincar de montar alguma coisa, muito essa coisa manual mesmo, né? Seria brincar de Lego, mas não precisa ser um Lego, pode ser uma massinha caseira. Dá uma volta no quarteirão, não precisa ir na pracinha onde está tendo uma aglomeração, mas dá uma volta no quarteirão. Então, essa coisa pequena, né? Tem um valor muito grande, né? Tem um valor. Eu acho que isso demanda uma coisa que é muito cara, que é o nosso tempo, é a paciência, é o olhar para o filho e estar junto. Não precisa de dinheiro, o resto é ser um jeito. Você, na tua avaliação, você acredita que é possível tirar lições, sair melhor de toda essa situação? Como que você interpreta isso aí, doutora? Eu sou bem positiva, eu acho que a gente vai sair muito melhor. Infelizmente, a custa de muita dor, mas eu acho que a gente vai sair muito melhor, com certeza. Até nos vínculos familiares, eu vejo já uma modificação nisso. Com certeza, tá certo. Então tá bom, doutora, mais uma vez obrigado, sempre muito importante falar com você. A transmissão nossa aqui, ela se coadunam, né? Que é a transmissão de informações para as pessoas, né? Então
estamos juntos mais uma vez nessa batalha aí, né, e nessa transmissão de conhecimento. Um grande abraço, obrigado mais uma vez. Obrigada. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa entrevista. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário e acione o sininho lá, tá? Para que você receba notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo programa.